Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre a história da computação e dos computadores. Os objetivos desta apresentação são compreender o conceito de computação em distinção ao dispositivo físico computador, visitando a trajetória científica que culminou no modelo matemático de Turing e Church. Apresentar os marcos históricos tecnológicos que conduziram ao computador moderno. Definir e diferenciar os conceitos de dados, informação e conhecimento, considerando a tomada de decisão apoiada por computador. Os conceitos de computação e informática. O termo computação tem origem no latim computatio, que significa cálculo ou conta. O conceito moderno de computação, porém, é mais amplo e compreende o processo de raciocínio para a resolução de problemas. O termo informática diz respeito ao estudo do processamento de dados e informações, incluindo o hardware e o software utilizados, e surgiu após a invenção do computador. A procura pela mecanização das tarefas de computação iniciou muitos séculos antes do desenvolvimento do computador. A criação do ábaco pode ser considerada um marco histórico. Mas a ciência da computação, o estudo formal do processamento de dados e formulação da teoria da computação, teve início na década de 1930, logo antecedendo a construção dos primeiros computadores. O primeiro instrumento de cálculo aritmético da história humana foi o ábaco, desenvolvido por volta de 2400 a.C. na Mesopotâmia, para realizar as operações de adição e subtração. Soroban, também conhecido como ábaco japonês, foi adaptado no século XVI d.C. e consiste em um sistema decimal codificado biquinário, onde cada uma das hastes pode representar um único dígito de 0 a 9. A aritmética é a manipulação de domínios de números usando operações de cálculo, isto é, adição, subtração, multiplicação e divisão. Computação é a manipulação de domínios de símbolos, não necessariamente numéricos, usando regras formais, funções, algoritmos, condições lógicas e estruturas de dados com vistas a resolver muitos outros problemas de natureza lógica e processual, além do cálculo. Lógica clássica ou silogística. Platão introduziu a noção de que conhecimento, episteme, é uma forma de apreensão da verdade, superior à simples percepção sensorial. Aristóteles criou a lógica e a teoria do silogismo como os fundamentos do raciocínio estruturado para a derivação de conclusões verdadeiras a partir de dados e introdução da noção de categorias para obter conhecimento sobre a realidade. Computação não se limita à lógica. A lógica proposicional é um sistema formal de regras para a manipulação de símbolos, com vistas a determinar se uma proposição é uma consequência lógica de premissas ou fatos que são considerados verdadeiros. A computação usa a lógica para a manipulação de sequências de símbolos de entrada, e ao reconhecer um padrão que for especificado, gerar uma sequência de símbolos de saída de acordo com o padrão correspondente. Calculadoras mecânicas. Em 1623, Wilhelm Schickard concebeu a ideia de uma calculadora mecânica. Em 1642, Blaise Pascal projetou a primeira calculadora mecânica, mas que ainda não era capaz de computação propriamente, porque somente permitia adição e subtração. Em 1672, Gottfried Wilhelm Leibniz projetou uma calculadora baseada naquela de Pascal, mas que também podia multiplicar e dividir. A partir de 1777, a Revolução Industrial ganha o seu impulso inicial com a máquina a vapor movida a carvão de James Watt. Esse período foi caracterizado por iniciativas de automação dos processos de manufatura, tal como o tear de Jacquard, que processava cartões perfurados,
que orientava a costura e entrelaçamento de fios de seda em padrões específicos pré-programados. O primeiro computador. Em 1822, Charles Babbage propôs o desenho de um dispositivo mecânico para o cálculo de polinômios, a máquina diferencial, usando cartões perfurados para gravar os resultados. Em 1837, Babbage propôs outro dispositivo mecânico, a máquina analítica, que permitia programar uma sequência de operações em cartões perfurados e contava com memória para armazenamento provisório de números, que resultavam de alguma operação prévia. A primeira arquitetura de computador, ou estrutura proposta por Babbage para sua máquina analítica, incluía a integração de um número de componentes necessários para o processamento de dados, que estabeleceu o paradigma da arquitetura de computadores moderna. Uma unidade para realizar operações lógicas e aritméticas, uma unidade para o controle do fluxo de processamento de dados, usando desvios condicionais e enlaces, em inglês loop, e uma memória integrada para armazenar os dados. O primeiro programa. Em 1843, Ada Lovelace escreveu o algoritmo para o cálculo de números de Bernoulli, com uma sequência das operações que a máquina analítica de Charles Babbage suportava. Ada também sugeriu que a máquina poderia realizar a manipulação abstrata de símbolos representados numericamente, e disse que a máquina analítica tece padrões algébricos, assim como o tear de Jacquard tece folhas e flores. A lógica binária de Boole. Em 1854, George Boole criou a lógica binária, um sistema que usa dois estados para representar os valores falso e verdadeiro. No caso, os estados são representados também pelos números 0 e 1, para realizar operações AND, OR e NOT da lógica clássica. O sistema booleano permitiu a construção de circuitos eletrônicos digitais e computadores, mas é também aplicado para a programação de software e manipulação de bases de dados. O início da teoria da computação. Em 1936, Alan Turing introduziu a primeira definição ou modelo matemático do cálculo mecânico, precisamente da computação. A teoria dos autômatos demonstrou que um problema computável poderia ser resolvido por uma máquina que manipula símbolos de acordo com regras pré-definidas. A tese de Church-Turing definiu o escopo do que seria uma teoria da computação. A primeira computação mecânica. Em 1939 e 1941, Alan Turing desenvolveu a bombe, um dispositivo eletromecânico para resolver uma tarefa computacional específica, no caso, a decodificação do método de criptografia implantado pela máquina alemã Enigma. Bombe, é o nome da máquina, automatizava a verificação de diferentes configurações da Enigma, procurando pelas que produzissem um crib, palavra ou frase sequente nas mensagens. No caso, era Heil Hitler. O primeiro computador eletromecânico foi o alemão Z3, projetado por Konrad Zuse em 1938 e construído em 1941, mas que nunca entrou em operação e foi destruído em 1943. Em 1944, o americano Harvard Mark I foi o primeiro computador eletromecânico que entrou em operação, rodando um programa criado por John von Neumann. Os circuitos lógicos e a invenção do computador eletrônico. Em 1931, Win Williams propôs o uso da eletrônica digital para criar dispositivos de computação, desenvolvendo o computador binário baseado em válvulas, que são tubos de vácuo para o controle do fluxo de corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Em 1938, Claude Shannon propôs o uso da álgebra de Boole para o projeto de circuitos lógicos baseados em eletrônica digital, no que é atualmente conhecido como a dissertação de mestrado mais importante da história. Os circuitos lógicos e a invenção do computador eletrônico. Em 1943, Tommy Flowers e a sua equipe do General Post Office construíram o Colossus, o primeiro computador programável usando válvulas, baseado nas ideias de Max Neumann, do Centro de Inteligência de Bletchley Park.
com o objetivo de permitir a criptoanálise da cifra de Lorentz, que era usada pelos alemães na comunicação militar durante a Segunda Guerra Mundial. A arquitetura de von Neumann. Em 1945, John von Neumann publicou A First Draft of a Report on the EDVAC, que propôs o conceito de programa armazenado, onde instruções e dados coexistem na memória e são processados de modo sequencial pela unidade central de processamento. A cada ciclo de execução, a CPU recupera uma instrução da memória, recupera os dados que serão manipulados e executa a instrução. O primeiro computador com a arquitetura de von Neumann. Em 1945, John Mauchly e J.P. Eckert criaram o primeiro computador dos Estados Unidos, o ENIAC, que era programável por plugboards, pelo qual os operadores deviam reconfigurar fisicamente o hardware para cada novo cálculo. Em 1948, o ENIAC incorporou algumas ideias da arquitetura de von Neumann, permitindo o armazenamento de instruções na memória ao invés de depender da reconfiguração de caráter manual. O computador baseado em transistores. Em 1947, John Bardeen e o Walter Brattain, da Bell Labs, desenvolveram o transistor, um semicondutor que controla uma passagem de corrente elétrica conforme é sensibilizado por outra entrada de corrente. Em 1953, na Universidade de Manchester, foi criado o primeiro computador baseado em transistores, mas que ainda utilizava as válvulas eletrônicas na unidade de memória. Bom, os primeiros computadores comerciais. Em 1951, J.P. Eckert e John Mauchly criaram o UNIVAC 1 para o escritório do Censo dos Estados Unidos. Em 1954, a Bell Labs desenvolveu o TREDIC, o primeiro computador 100% transistorizado para aplicações militares e aeroespaciais. Após o disco rígido, criado em 1956, o ponto flutuante em 1957 e o circuito integrado em 1958, surgiu o primeiro computador para empresas, o IBM 1401. O conceito de tecnologia da informação. Em 1958, em um artigo publicado na Harvard Business Review, Harold Levitt e Thomas Weisler propuseram o termo tecnologia da informação para os dispositivos baseados em eletrônica digital que empregam as técnicas computacionais para realizar processamento, armazenamento e transmissão de dados e informações, e automação de processos em organizações. O conceito de dados e informação. Os dados são representações simbólicas de fatos que não possuem significado por si só, exemplo, um conjunto de números de CPF. Uma informação pode ser entendida como uma relação estabelecida entre dados que deriva de uma sequência de transformações previamente especificada e que permite-lhes atribuir um significado de modo sistemático e objetivo. Comunicação digital. Em 1948, Claude Shannon introduziu a teoria matemática da comunicação digital, que hoje é conhecida como teoria da informação, que quantifica a transmissão de dados e define limites para a eficiência da comunicação. Nos anos 1950, surgiu o modem, um dispositivo para a comunicação entre computadores por meio da conversão de dados digitais na forma de sinais analógicos transmitidos por cabos telefônicos. Redes de computadores. Em 1960, Leonard Kleinrock desenvolveu a teoria da comutação de pacotes, que permite a transmissão eficiente de dados. Em 1966, a primeira rede de computadores por computação de pacotes foi desenvolvida pela Advanced Research Projects Agency do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, conhecido por ARPA. Em 1974, Vincent Cerf e Bob Kahn publicaram o Transmission Control Protocol. Em 1977, 3 microcomputadores marcaram o início da computação pessoal: o Apple II, o Commodore PET e o TRS-80 da Tandy Corporation. Em 1981, o IBM PC 5150 introduziu o padrão para computadores pessoais modernos, utilizando um microprocessador Intel 8088 e rodando o sistema operacional MS-DOS. Em 1983, o protocolo TCP/IP foi adotado pela ARPANET, permitindo a interconexão de computadores pessoais. Em 1986, foi inaugurada a National Science Foundation Network, expandindo o uso do TCP para a comunidade acadêmica. Em 1979, Tim Berners-Lee criou o conceito de World Wide Web,
para o acesso e compartilhamento de informações em redes. Em 1990, a ARPANET, criada pelo órgão do Departamento de Defesa norte-americano, foi desativada em favor da implantação da internet comercial, como ela é conhecida hoje em dia.